de ti, Santarém, Santarém do Ribatejo, com o Tejo a namorar. És tão bela que eu desejo, és tão bela que eu desejo, um qualquer dia roubar. Contam os calabitanos que a cidade consumiu-se na erosão do tempo. O coração da sede do concelho perdeu pessoas, perdeu vida, gastou-se como um rosto que se enruga. Nos 42 anos que leva de cabelo e barba no coração de Santarém, António Mendes viu partir do centro o que ao centro trazia gente. Tiraram de cá os serviços todos, fizeram nos centros comerciais, fizeram isso tudo, tirou da parte histórica, tirou parte, acabou a escola prática, acabou essas coisas todas, pronto. Quando vim para aqui, este banco que estava aqui em frente, trabalhava 42 pessoas. Agora já fechou. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, do Colégio dos Jesuítas, aparece agora de cara lavada aos olhos atentos do Marquês de Sá da Bandeira. As obras na sé catedral da cidade são dos poucos sinais de brancura, de novidade, de coisa moderna no centro histórico. Basta, ainda assim, percorrer as ruelas estreitas em redor para dar de caras com o vazio, lojas fechadas, sem negócio ou rumo, retrato é certo de um país a meio gás, mas também de uma cidade a conta-gotas. Como estamos no centro histórico e falando um bocadinho dele, acabou por não se aperfeiçoar, vamos no fundo, a essas novas situações. Aberturas mais alargadas, abertura à hora do almoço, que é essencial numa cidade como esta. Muitos comerciantes ainda não o fazem. E se puderem fazer um bocadinho após as 7, é essencial, porque é depois quando nós acabamos as nossas atividades, no fundo, laborais e nos vamos ao comércio a comprar qualquer coisa. Como em tantos centros históricos do país, há casas em ruínas, de portas fechadas, umas à espera do crédito que não há, perdidas em partilhas ou de proprietários que já cá não estão. Para se reconstruir aqui uma casa custa mais do que fazer de novo aí nos bairros habitacionais. As próprias ruas não têm capacidade para fazer parques de estacionamento, para nada dessas coisas. O Teatro Rosa Damasceno acrescenta um ponto no conto cinzento da cidade. Depois do incêndio de há 6 anos, perdeu-se em várias batalhas jurídicas sobre a sua posse, sobre os seus donos. Para quem passa e mergulha na memória, não é vista fácil, tendo em conta a recordação. Deixou de haver um grande movimento aqui nesta zona, porque deixou de haver aqui uma casa de espetáculos que atraísse a população. E nessa altura a população vinha dos arredores ver os espetáculos aqui ao Rosa Damasceno. O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses coloca Santarém como um dos mais endividados do país. Tinha, no final do ano passado, uma dívida a fornecedores estimada em 62 milhões de euros. Pior é que as receitas cobradas ficam muito abaixo desse valor. A compra da antiga Escola Prática de Cavalaria ainda pesa e muito no orçamento, sendo nestas eleições um dos motivos de luta eleitoral com os vários candidatos anunciando propostas para a ocupação do espaço. A sede do Concelho cresceu para lá do centro, fez para fora. O hospital é uma referência no distrito, embora as dores de cabeça para os bombeiros se repitam com frequência. As ambulâncias ficam retidas durante horas, à espera de macas disponíveis. Os utentes queixam-se da falta de médicos e enfermeiros nas urgências. Em redor e durante os anos da festa imobiliária, Santarém ganhou fogo vendo crescer blocos de apartamentos à volta da cidade. Ao seu lado nasceram, a condizer, as superfícies comerciais a que o país se habituou. Santarém é, por isso, uma cidade de duas vozes. Agora as pessoas querem ir um bocadinho, vão para o Pingo Doce, para o continente, nem chegam a entrar, as pessoas das aldeias nem chegam a entrar na cidade. Ficam logo à entrada da cidade, tem tudo, chegam ali, fazem as compras, voltam para trás e vão-se embora. Essas pessoas normalmente vêm no sábado de manhã, é praticamente a grande deslocação, e é aí que centralizam-se cada vez mais, ou pelos restaurantes, ou por alguns bares que estejam abertos, e pouco mais poderão fazer. Há, ainda assim, quem não se rale com o cheiro a vazio das ruelas do centro histórico. Pedro Sousa deixou a vida agitada de Lisboa e escolheu Santarém para um novo rumo para a família. Eu não tinha tempo para as minhas filhas, então decidimos, eu e a minha mulher, a alterar a vida de um dia para o outro. Deixámos a casa montada em Lisboa e tudo, tínhamos uma casa aqui em Santarém e viemos. Um estudo de mercado contou-lhe que naquelas bandas faltava uma loja para cheirar,
Os calabitanos não só o aceitaram de bom grado, como lhe dão lucro e qualidade de vida que chega. As pessoas afastaram-se um bocado do centro histórico porque, primeiramente, os serviços foram tirados da cidade. Segundo, a nível de habitação, alguns têm algumas lacunas e o arrendamento também é um bocadinho caro. Ainda que o comércio e serviços representem a maior fatia de rendimento económico da região, algumas das melhores terras aráveis do país estão no concelho de Santarém. A Lesíria ainda lhe toca, embora seja rainha mais a sul. A proximidade com o Tejo garante o precioso regadio. Há 34 mil hectares, onde as culturas temporárias como o tomate são rainhas e os cereais, como o milho, são reis e senhores. A agricultura, desde há muitos anos aqui, que tem um nível, muito bom nível tecnológico e um aproveitamento total. Produz-se tomate ao melhor nível, produz-se vinha ao melhor nível, produz-se arroz ao melhor nível e muitas outras coisas. A tradição em torno dos campos é tão antiga em Santarém. A Escola Superior Agrária da cidade é das mais velhas do país. Nasceu há 125 anos e a cada ano que passa abre as portas a algumas centenas de alunos, sendo uma referência na região e no país. Para quem está no campo, esse é uma parte de saber que se perde, porque o saber ganho nas escolas podia ser partilhado com o conhecimento conquistado no solo. O agricultor tem dificuldade em deslocar-se perto da faculdade porque a linguagem na faculdade é muito fechada, é muito densa e ele não a entende e, portanto, não vai lá porque não consegue falar. E, da mesma forma, da faculdade há uma dificuldade em chegar ao pé do campo porque também há um certo receio de ser confrontado com as questões mais práticas do campo. E Santarém era conhecida por ocupar um pouco esse intervalo e é muito importante que o volte a ocupar. Todos os anos, o Concelho reúne o melhor que a agricultura dá ao país. É um dos momentos altos da região, tanto é que a Feira Nacional de Santarém teve de fugir do centro da cidade porque já não lhe cabia. Pior é que assim muito se perdeu. Uma cidade que passava 6 meses do ano a falar da feira que vinha e passava outros 6 meses a falar da feira que tinha passado. Isso deixou de acontecer. No centro da cidade, as primeiras horas do dia são feitas de gente que pede. Santarém está no meio da tabela quando à tabela se pergunta a taxa de desemprego nos concelhos do país. São 11%. É também um concelho que envelhece, sem jovens que cheguem ou gente nova que se fixe. Os pedidos à Cáritas sobem todos os dias, de gente até pouco habituada a esticar a mão. Tudo que são famílias classe média alta, famílias que até ao momento estavam bem na vida, previam as suas necessidades, face a situações de desemprego, de um dos elementos do agregado ou de ambos, têm que recorrer aos serviços. Quando nos chegam esses pedidos, já são em situação limite. A pessoa já em desespero total, em situações em que já há penhoras de habitação, penhoras de carro, dívidas bastante avultadas aos bancos, com créditos a somar às dívidas. Então, isto é com massa, arroz, com as conservas, pá, as bolachinhas, pá, o leitinho de ordem, pá, uns sumos que nos ofereceram agora uma carrada de sumos, pá, que damos aquilo que temos. Não é muita coisa, mas aí damos aquilo que temos. Trabalhavam no Concelho, são do Concelho, sempre residiram no Concelho. Há um bocadinho, nota-se que há um bocadinho algumas mudanças, pessoas que vêm de fora de outros concelhos, mas é reduzido. Não temos dinheiro para pagar os medicamentos, pá. Estamos mesmo, como costumamos dizer, nas lonas, pá. Para lá dos que chegam todos os dias, mais ainda se esperam. Várias das empresas do concelho vão partir para outras bandas ou fechar. O futuro é meio incerto. Há o conhecimento, a nível da Unicer, que vai sair de Santarém e que vai para cima, vai para o Porto. E assim como a Unicer, outras pequenas empresas de nível industrial acabaram por fechar. Mas há ainda assim quem resista e insista. Num canto a norte do concelho, Pernes foi, em tempos, uma das principais referências no país em torneados de madeira. Ganhou as suas raízes no fabrico de pás, enxadas e outros utensílios para a agricultura. Para se ter uma ideia, basta recordar que a indústria existe na freguesia desde o século XVIII. A globalização invadiu o mercado com produtos de baixa qualidade, de baixo preço, e os torneados de Pernes caíram em vias de extinção. Havia 500 trabalhadores há 20 anos na Madeira, hoje são pouco mais de 2 dezenas. Raul Violante foi dos poucos bafejado pela sorte e pela fama, foi de Inglaterra que soprou
uma oportunidade única na vida, sem a azai para o incomodar e fervoroso amante das tábuas de cozinha, o cozinheiro Jamie Oliver mostrou vontade em comprá-las aos milhares para o uso nos programas de televisão e para a venda como merchandising. Raul Violante foi o fornecedor escolhido e, por isso, a vida do empresário português mudou de um dia para o outro. Há um ano atrás nós podíamos vender 10 ou 20 tábuas por mês, por exemplo, uma coisa quase irrisória. Nós, no último ano, no espaço de um ano, devemos ter vendido aí umas 50 ou 60 mil tábuas, ou talvez mais. O lamento guarda, para quem dele se esquece, de um concelho que promove em feira a agricultura e a gastronomia, esquecendo que há outros de sucesso que até os da terra não conhecem. Que não se esgotasse na Feira Nacional da Agricultura, que não se esgotasse no Festival de Gastronomia de Santarém, mas que promovesse, sei lá, alguns encontros com empresários, que promovesse quase que um roteiro empresarial do concelho. De Almostera a Alcanede, de São Salvador até ao Vale, vendo pernas ao longe, dizendo adeus ao Pombalinho que parte para a Golgã com a reforma administrativa, o Concelho de Santarém não acompanha o rótulo da capital distrito, escapa-lhe a grandeza à conta de uma indefinição que se agita de quando em vez. A entidade de turismo de Lisboa e Val do Tejo deixou de integrar os municípios da região, que foram transferidos para as regiões do Alentejo e do Centro. São trocas que se repetem vezes sem conta. Nós não sabemos se pertencemos ao Alentejo, se pertencemos ao centro, quer dizer, andamos sempre aqui. As regiões do turismo são alteradas, eu não me quero mentir, mas acho que já é a terceira vez que esta região de turismo é alterada. Resta à cidade e ao concelho a qualidade de vida, os bons acessos em redor, não tão bons, entre freguesias, o complexo aquático municipal de Santarém, cheinho como um ovo no verão, a proximidade com Lisboa e a recomendação de Miguel Torga. O Ribatejo deve ser visto das Portas do Sol de Santarém num dia de cheio.